Olá, meu nome é Beatriz Schmidt Faraco Mengarda, eu sou acadêmica do Programa de Pós-Graduação Mestrado em Educação da Universidade Federal de Santa Maria, na linha de Pesquisa Educação e Artes. E, junto à orientadora, professora doutora Luciane Vilke Freitas Garbosa, apresento o trabalho intitulado Ensino de Música no Método Montessori, Materiais de Planejamento no Contexto da Experiência Profissional. Agora vou me autodescrever. Eu estou usando uma camisa de botão da cor preta. Uso um cabelo médio, castanho claro, colocado na lateral. Uso também um óculos de grau com o formato redondo e armação e hastes na cor preta também. E possuo um piercing de argola no nariz. Passo então à apresentação. Como introdução desse trabalho, trago então a relação da temática desta pesquisa, que surge das vivências de uma professora em início de carreira em escola Montessori de educação infantil, sendo que este artigo possui recortes de uma pesquisa concluída, pesquisa esta realizada na Universidade Federal de Santa Maria, no curso de graduação em música e licenciatura, como um trabalho de conclusão de curso, defendido e aprovado no ano de 2022. Para tanto, utiliza-se os dilemas pelo autor Zabauza, dizendo que são construtos descritivos que caracterizam situações reflexivas encontradas durante a prática que podem ser utilizados como ponto de partida para o desenvolvimento profissional. Ou seja, a pesquisa elaborada para o trabalho de conclusão de curso, possuindo a mesma temática, traz essa relação da elaboração de diários de aula dos anos que fazem parte do início de carreira da professora pesquisadora, sendo esses os anos de 2018 e 2019 e excertos do ano de 2020. Esses diários de aula contendo as ações da professora, as ações das crianças, a relação da apresentação de atividades, propostas de exercícios e outras questões também com experiências e relatos de comportamentos das crianças, fizeram parte desses diários, aos quais foram utilizados então como forma de produção para essa análise de dados, onde surgiram então esses dilemas. Trazendo em vista que esse trabalho e todas essas vivências e reflexões trazidas então nesse trabalho fazem parte de uma relação de faixa etária da educação infantil, que compreende os anos de 1 a 6 e também trazendo a relação do método Montessori, então a relação das turmas multietárias, chamadas de agrupadas, compreendendo a agrupada 1 e 2, sendo que a agrupada 1 tem crianças de 1 a 3 anos e a agrupada 2, crianças de 3 a 6. O trabalho, então, ele é permeado por reflexões que surgem da própria jornada profissional, incluindo oportunidades de aprendizado, mas também dúvidas e inseguranças comuns relacionadas ao início de carreira. Como objetivo desse trabalho, busco compreender como se organizam as aulas de música no método Montessori, com foco no planejamento e nos materiais a partir dos dilemas levantados. Como início, então, deste artigo, faz-se, então, um traçado entre as autoras Maria Montessori e Ana Maria Maccheroni, falando um pouquinho, então, sobre o contexto onde elas se localizavam e toda a relação biográfica também, de uma forma breve, sendo que Maria Montessori formada então em medicina, trabalhando com crianças numa clínica psiquiátrica, como regente de uma escola chamada Casa dei Bambini, no bairro São Lorenzo, na Itália. Faz parte dessa relação da área da educação, buscando essas pesquisas, essa constante formação, também nessa questão de experiência, mas também na relação de pesquisa acadêmica. E Ana Maria Maccheroni, que nasceu num contexto educacional, tendo os pais como pedagogos, educadores, e que também, então, seguiu nesta carreira, trabalhando com o jardim de infância e também trabalhando e estudando com música num conservatório na Itália, como pianista. E foi, então, tendo essa relação dessas duas autoras, buscando a área da educação,
que então elas se conheceram e desde o momento em que elas se encontraram, elas então decidiram fazer um trabalho conjunto em relação com a criança. Juntas, elas construíram instrumentos materiais e delinearam as práticas musicais inseridas no método, sendo que o ensino de música se constitui da conjunção das ideias das duas autoras. Lillard nos diz que Montessori planejou os princípios e equipamentos que são aplicáveis universalmente, e que Montessori sentiu que o primeiro passo na música é despertar o amor e a apreciação da criança, e portanto ela deve ser rodeada por boa música em seu ambiente. José Nunes Fernandes nos diz que Maccheroni desenvolveu toda a metodologia do ensino de música do método Montessori, pois ela tinha uma excelente formação musical e foi então que ela elaborou os 38 álbuns de educação musical junto a Maria Montessori. Para isso, fala-se um pouquinho sobre os princípios fundamentais do método, em relação ao ambiente, à criança e ao guia professor Montessori. Sendo que o ambiente é todo o espaço da sala de aula, mas também todo o espaço em que está a criança e que ela possa, então, ter um ambiente que seja agradável e adaptado para ela, para que ela possa se desenvolver da melhor maneira possível, tendo estantes, materiais pedagógicos e didáticos à sua disposição, tudo pronto, organizado e ordenado para que ela possa, então, utilizar e fazer as suas atividades. A criança no método Montessori, ela é vista como o ser ativo de toda a educação. Então, o guia Montessori, o professor Montessori, ele é um observador, ele é um guia, ele conduz as atividades, ele apresenta as propostas, os materiais e então faz esse contorno, trazendo a criança para que ela possa então escolher um material e guiando-a por todo esse processo de ensino e aprendizagem. Depois disso, a gente passa para o ensino de música no método Montessori. O ensino de música no método Montessori, elaborado por Maria Montessori e Ana Maria Maccheroni, dentro desses 38 álbuns de ensino de música no método, no qual a Ana Maria Maccheroni, ela traz 3 segmentos de possibilidades para o trabalho do ensino de música com as crianças da educação infantil, sendo esses o ritmo e movimento, trazendo toda essa relação de ginástica corporal, ginástica musical em relação a questões rítmicas e de movimento, relação de equilíbrio, de expressividade e outras questões que são então possíveis e relacionadas com estas questões do ritmo e do movimento. Tanto é que existe uma linha na sala de aula, no espaço da sala de aula, que está então representado aqui no canto superior direito por um traçado amarelo em forma elíptica, para que as crianças possam então se reunir nesse momento para trabalhar questões de equilíbrio e fazerem então as práticas musicais trazendo o ritmo e o movimento. Também Ana Maria Maccheroni fala muito sobre o treinamento auditivo, que diz questão a que a percepção auditiva, a audição e a apreciação musical, entre outras questões. Então, o material que a gente pode observar que está centralizado na tela, mais centralizado na tela, são os cilindros sonoros, que são um material tanto do uso do professor regente da sala de aula, quanto do professor especialista, que está na sala de aula para a realização desse treinamento auditivo, que é feito pelo pareamento e também pela gradação em relação à intensidade e dinâmicas. Além disso, outro material também que está no método Montessori em relação à educação sensorial e também aos períodos relacionado aos períodos sensíveis é os sinos Montessori, que estão localizados no canto inferior direito da tela, que são cerca de 26 sinos presos por um pedestal individualmente e numa tábua que fica em cima de uma mesa e pode então ser tocado por um martelinho de madeira ou uma baqueta. E eles também estão relacionados o terceiro segmento, que é a reprodução musical, ou seja, toda a relação de exploração, experimentação e execução instrumental. Além desses materiais, existem muitos outros que fazem parte, então, desse ensino de música no método Montessori. Além dos materiais, podem-se também haver ferramentas, equipamentos e outros dispositivos que fazem parte do ensino de música. E é o que a gente vai trazer, então, agora, nessa relação dos dilemas da sala de aula Montessori, falando um pouquinho, então, sobre
as dimensões que foram elencadas no trabalho de conclusão de curso e que estão sendo apresentadas aqui neste artigo, localizando então ou classificando a relação dos diários e dos dilemas encontrados, sendo estes dois a dimensão da ação pedagógica e a dimensão do método Montessori. Dentro da ação pedagógica, compreende-se uma etapa que se chama planejamento, que é o que foi então elencado para ser tratado aqui neste artigo, assim como dentro da dimensão do método Montessori, a relação dos materiais, que então foram explanados um pouco anteriormente. Essa relação no método Montessori com os materiais. Trago então o diário do dia 25 de 2 de 2019 da agrupada 2, que compreende a faixa etária de 3 a 6 anos, que diz: todos ficaram calmos e apreciaram com atenção a música que trabalhávamos na linha, mesmo sem ouvir direito, pois não havia caixinha de som na sala. Foi uma experiência boa e construtiva, pois apesar de não termos uma caixinha de som, todos participaram concentrados sem fazer sons, nem barulho ou ruído. Ouviram com atenção e realizaram a atividade. O dilema que foi encontrado dentro desse diário foi a ausência de material, ferramenta ou equipamento, que a gente pode perceber aqui que foi então a caixinha de som. Mas trazendo essa relação desse dilema dentro desse diário, a gente pode reflexionar a partir disso, sendo que, pensando na época de Maria Montessori, não se usasse com frequência ou não se tinha os materiais e equipamentos de áudio, vídeo, som que a gente possui nos dias atuais. Então, trazer essa relação dessa caixa de som para a sala de aula é uma possibilidade de apreciação musical com um contexto de uma orquestra, com um ambiente sonoro diferente e que então traz essa relação também dessas ferramentas, desses materiais, como ação pedagógica, o planejamento, no qual se tem o diário do dia 5 de 4 de 2019 da agrupada 2, que diz: uma das crianças, experimentando o material, estava usando toda a sua força para percutir o tambor. Decidi explicar o conceito de dinâmica, mesmo este não sendo o conteúdo abordado naquela aula. Ela pareceu gostar e os colegas também, então ficamos intercalando as dinâmicas na percussão. O dilema encontrado aqui foi, de fato, a mudança de planejamento e a busca, então, por um planejamento alternativo na ação da criança. Ou seja, a professora, tendo em vista, então, a necessidade dessa criança de trabalhar com outra questão, foi-se, então, trabalhado com isso, deixando o plano original, o planejamento original de lado, para, então, ter esse plano alternativo que, apesar de ser alternativo, conduziu a aula da maneira mais apropriada para aquele momento. Agora, como breves considerações, esperamos contribuir com as ações didáticas e pedagógicas de professores, incentivando práticas embasadas na metodologia Montessori, mas também reconhecendo possíveis limitações e necessidades de adaptação, abrindo caminho para futuras pesquisas neste campo. As principais referências utilizadas nesse trabalho foram o livro O Ensino da Música no Método Montessori e os 38 álbuns de educação musical de Ana Maria Maccheroni, do autor José Nunes Fernandes, o livro Método Montessori, uma introdução para pais e professores, da Paula Polk Lillard, e os livros de Maria Montessori, que são A Criança, Mente Absorvente, O Segredo da Infância e Pedagogia Científica. Muito obrigado e até breve.